Tudo vai passar, dê o seu melhor. Olá, pessoal. Vamos proceder agora às respostas para as perguntas do chat de nossa palestra de hoje, Competências Emocionais na Superação de Tempos Pandêmicos. Essa palestra foi realizada no encontro online de professores, alunos e pais da Escola Estadual Loren Rios Pérez, aqui na cidade de Araxá, onde eu resido. Muito prazer em falar com vocês e muito prazer em responder às questões que me foram feitas. As perguntas, então, foram várias, né? E a primeira delas: vários estudantes não têm vontade, concentração suficiente para fazer as aulas e atividades. Eu sou uma desses estudantes. Existe alguma forma de aumentar a concentração? Sim, existe, claro, não é? E se você percebeu, já viu que tem dificuldade de se concentrar, isso está já, então, perceptível conscientemente para você, então, aí a possibilidade de resolver a situação existe e é bem grande. Primeira coisa que querer é poder. Então, nós vamos precisar que você se determine a resolver essa questão de concentração, não é? Vamos ver mais um pouquinho. Então, lembre-se sempre que querer é poder. Determine-se agora que vai resolver a sua questão de concentração nos seus estudos, nas suas aulas, não é? Vamos lá, descubra e acabe com o que tira a sua concentração. Isso é o caminho a ser seguido. Então, primeiro você vai descobrir o que é que está tirando a sua concentração, para que você possa, então, acabar com ela, né? Então, nós temos aqui um quadro com variados problemas que nos acontecem, problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais. Qual deles ou quais deles estão tirando a sua concentração, não é? Porque eles podem estar vindo do seu corpo físico, está apresentando algumas carências, né? Algumas dificuldades, algumas enfermidades. Não pode? Como também o seu lado emocional, o seu lado sentimental, estar apresentando coisas que tirem a sua concentração. E os problemas espirituais que normalmente ninguém coloca atenção. Então, vamos lá, o corpo, não é? O corpo, ele pode, se ele não estiver bem, ele pode ser uma fonte de falta de concentração, com toda certeza. Então, você imagine, se você tem uma alimentação tóxica ou pobre, né, em nutrientes, você pode sim não ter muita habilidade de se concentrar, muita facilidade, né? O que é uma alimentação tóxica? É essa alimentação que a gente, comprada pronta principalmente, né, muito carregada de conservantes, de colorantes, né, de espessantes, uma série de produtos químicos que vão ficar estocados no seu organismo, e um organismo intoxicado, ele não deixa sua mente ficar fixada em alguma coisa, né? Um organismo intoxicado, ele é desagradável para a sua alma morar nele. Então, naturalmente, quadros como ansiedade, como depressão e falta de atenção ou até agitação demais, hiperatividade, podem estar, né, todos esses quadros relacionados com alimentação tóxica. Então, quando nós falamos em alimentação tóxica, as pessoas torcem o nariz. Você vai observar, né, como é que você reage se eu falar para você: pare de tomar refrigerantes, pare de comer doces, coma pouquíssimo pão, deixe os sanduíches de lado,
né? Deixa as frituras de lado, as massas, porque o pão ele é cheio de glúten. E glúten ele vai atrapalhar na sua concentração, na sua memorização, na sua atenção. Porque ele tem uma série de efeitos nocivos no sistema digestivo e também no cérebro, né? Eu não tenho tempo aqui para explicar todas essas coisas, eu gastaria horas. Então, eu sugiro a você que comece a estudar sobre a questão do glúten, né, sobre a carência vitamínica, a carência de sais minerais no organismo, a carência de oligoelementos. Então, tudo isso que a gente tem via alimentação e a gente pode estar com carência, vai causar transtornos na nossa concentração, né? Ou vai nos deixar muito agitados, ou muito moles, ou depressivos, né? Ou não consegue realmente fixar em nada. Então, um corpo que está intoxicado ou carente em nutrientes, ele é uma fonte, sim, de falta de concentração. E, por exemplo, né, eu falei de glúten, há um grupo de pessoas, de estudiosos, que diz que o leite, o consumo muito alto de leite, ele pode ser uma das causas de faltar a concentração. Então, eu sugiro que você observe, você que fez essa pergunta, você que tem interesse em saber disso, observe como é a sua vida e relacione com os alimentos que você come ou deixa de comer, né? Então, os doces, os refrigerantes, toda alimentação industrializada, no geral, é tóxica e nos atrapalha a vida. A carência de magnésio, de vitamina D, de B12, de ferro, esses elementos aí estão diretamente relacionados com a nossa alegria de viver, com a nossa vivacidade, com o nosso ânimo, né? E a falta deles, reconhecidamente, mostra os casos de ansiedade, os casos de depressão, de desânimo, e naturalmente, com a falta desses elementos aí, você não tem a mesma vivacidade, não tem o mesmo ânimo, né? Realmente. A questão da vida sedentária e da falta de vida ao ar livre, de frequentar a natureza, de tomar sol, né? Isso tudo que deixa a pessoa descansada, relaxada e revitalizada, provavelmente faria com que você tivesse melhor concentração, não é? Os problemas também na tireoide costumam muito ser causas de depressão, por exemplo, né? Então sempre é necessário que a gente frequente o médico, né? Porque é necessário ver qual que é a causa, se existe uma causa física para a falta de concentração, não é? E se tiver uma causa, uma carência alimentar, por exemplo, é preciso corrigir a alimentação. Então, no final, a gente precisa de ter o acompanhamento de alguns profissionais. Eu vou falar disso mais à frente. Agora vamos pegar aqui, então, né, os problemas emocionais. Vou acompanhar aqui com o mouse para ficar mais fácil, né, de você ver. Opa, aqui é o seguinte. O corpo físico, ele atrapalha, né? O corpo emocional gera emoções. Se ele estiver bem, nós temos emoções felizes. Se ele estiver mal, nós temos emoções infelizes. E que problemas emocionais nós podemos ter, no geral? Bom, todas aquelas questões em termos de bloqueios, de traumas e de complexos, por exemplo, né? Nós temos coisas muito mal resolvidas. Desde a infância a gente tem muitas coisas mal resolvidas, né? Nós guardamos lembranças ruins e os efeitos de traumas, eles nos causam bloqueios complexos, né? Tantas situações que nós vivemos e que não resolvemos. Então, nós temos problemas emocionais por causa disso, timidez, isolamento social, não é? Ou então agressividade, nervosismo, tanta coisa devido aos traumas do passado. Relacionamentos complicados também podem nos tirar a concentração, porque a gente fica só pensando, né,
com raiva das pessoas, ou com medo delas, ou insatisfeitos, né? Então, tantas coisas envolvem os nossos relacionamentos. E aí, nesse caso, a gente pode também deixar de concentrar, porque está pensando em todas as coisas que já nos aconteceram, né? E que a gente não consegue resolver. Nisso daí tem, olha, os problemas familiares, né? Temos também os problemas que acontecem na escola ou no trabalho, né? Dependendo da idade que as pessoas têm, da vida que elas levam. E nós temos aqui também a questão das condições físicas, que nós podemos pensar aqui na questão da alimentação errada, ou da falta de nutrientes, enfim, falta de exercícios, né? Tantas coisas, algumas enfermidades ou problemas nos órgãos, né? Nos aparelhos. Aí nós temos aqui as questões financeiras, né? Também que tiram muita a presença da pessoa no momento, porque ela está preocupada ali, se for um adulto, um pai de família, uma mãe de família, ou uma pessoa que é arrimo de família, né? Então as condições financeiras sempre elas podem tirar a nossa atenção ao momento, né? Aqui, os medos, pânico, né? Tudo isso que gera angústia, preocupações, tudo isso pode também tirar a sua concentração, a ansiedade, a agitação, a depressão também, né? Porque está ali completamente à mercê de todas essas coisas no campo dos sentimentos e das emoções, e não sobra tempo para prestar atenção, não sobra ânimo ou vontade de prestar atenção em uma aula, né? Ou em um estudo. E agora a gente vai passar aqui, ó, para os problemas espirituais, que é o tipo de coisa que quase ninguém põe atenção. Porque nós achamos que é normal a gente ter nervosismo, né? E de ter obsessões, mas as pessoas não entendem que isso é questão espiritual, não tem calma, não tem tranquilidade, isso é um mundo espiritual, né? O que é o nervosismo? Puxa, tudo irrita, né? Não tem paciência, e é uma brigalhada. Obsessões, que são obsessões? A pessoa põe uma coisa na cabeça e não esquece aquilo. Então a pessoa, por exemplo, está obcecada com sexo, né? Com namoro, só quer namorar, ou então está obcecada com, tem algumas compulsões aí, querem comer, ou falam demais, né? Sempre tem aquele pensamento ruminante e aquela atitude também que ela é muito repetitiva e que tira o equilíbrio da pessoa. Uma pessoa nervosa não vai se concentrar no estudo, vai, né? E costumes, como a gente tem aqui, ó, os xingamentos, os praguejamentos, os desejos de vingança, a pessoa xinga e tem palavras rudes e palavras feias e palavras negativas e joga praga nos outros. Isso é uma questão espiritual, né? Isso é muita infelicidade, isso é uma negatividade imensa. Então, isso vai sobrecarregar o lado emocional, vai adoecer o corpo físico, não é? Porque as coisas podem ir do corpo para as emoções e para o espírito, como também o contrário é verdadeiro, né? Então, nós temos aqui, ó, o vai e o volta. Então, você pensa que se você está pessimista, você está cheio de dúvidas, você vai concentrar em quê? Não vai conseguir, né? Se você está com um quadro psiquiátrico, até um diagnóstico de esquizofrenia, de bipolar, quantos quadros hoje, que autismo, você pode ter um quadro desse no começo, ou bem exacerbado, isso é questão espiritual. É uma quantidade de coisa negativa guardada no seu ser, e ele fica armazenado não só no seu pensamento, também fica armazenado nas células, sabe? E as sociopatias, os vícios e as dependências, né? A negatividade, as negatividades em geral, tudo isso é questão de espiritualidade. A pessoa não pratica a espiritualidade. O que é praticar a espiritualidade, né? Praticar a espiritualidade remete a estudos de ensinamentos filosóficos, religiosos, né, esotéricos, e praticar. Então, se eu tenho um ensinamento que eu falo, quem fala demais dá bom dia a cavalo, isso é um ensinamento, e eu continuo numa falação, não controlo minha linguagem, nem as palavras que eu uso,
Então, eu sei do ensinamento, mas eu não aplico ele na minha vida, eu não me alerto, né? Eu não me conscientizo de que eu estou falando além do que deveria e falando como também não deveria falar. Tá? Então, prática de espiritualidade, ela nos suaviza, ela nos regula, nos dá equilíbrio, ela evita que a gente tenha vícios e dependências, porque a gente, com a prática de espiritualidade, a gente deixa de ter o nervosismo, de nutrir obsessões, sabe? E a gente controla a linguagem, controla os sentimentos e, enfim, eu vou comentar um pouco mais disso também mais à frente, tá bom? E a questão aqui, ó, do autoconhecimento, né? Autoconhecimento significa eu saber quem eu sou, o que eu vim fazer nessa vida. E se eu tiver sabendo direitinho quem eu sou, estou sendo quem eu sou e faço o que eu vim fazer, espiritualmente eu fico bem, eu fico alegre, eu fico feliz, eu fico uma pessoa iluminada. Então isso facilita de eu ter saúde emocional, então adeus problemas emocionais, e facilita que eu tenha também saúde física, adeus problemas físicos. Não é? Então uma coisa sempre vai interferir na outra, então nós precisamos ter ocupar-nos, né, de ter saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Então, eu espero ter respondido a sua questão. Se você não está se concentrando, e se você tem na sua família gente que não consegue se concentrar, então que procure resolver essas questões físicas, né, de fazer exercícios, de ter uma alimentação fresca, rica, legumes, verduras, frutas, não é? E ter uma alimentação boa com fonte de bons nutrientes. Caminhar ao sol, brincar ao sol, andar, né? Fazer exercícios para ter saúde, gente. E à medida que a gente se exercita, os problemas emocionais também diminuem. Sabe por quê? Porque tira as tensões do corpo. Né? Então, um corpo que está sempre em movimento, ele é muito menos tenso. Uma pessoa fica o dia inteiro sentada numa cadeira, deitada numa cama, ela vai ficar cheia de tensões, vai ficar infeliz, né? Então começa a ter nervosismo, então aí cai para o problema espiritual. Certo? Vamos passar. Ansiedade tem cura? Foi a segunda pergunta. Sim, a ansiedade tem cura. E ela pode ter causas variadas também. Podem ser causas físicas, emocionais e espirituais. Tudo isso que eu já falei, eu não preciso repetir. Né? Então, a gente precisa de ajuda médica e nutricional. A gente precisa da ajuda do educador físico. Se eu não puder pagar um educador físico, eu posso fazer caminhadas, eu posso fazer corridas, eu posso jogar uma bola, né? Eu posso fazer muitos exercícios que estão à minha disposição. Eu particularmente gosto de fazer o trabalho doméstico da minha casa, porque a gente faz muito exercício limpando uma casa. A gente abaixa, levanta, torce pano, não é? Varre, enfim, espana, né? Lavar uma roupa, tudo isso é exercício físico. Então nós vamos ficar longe dos médicos se nós temos aí a questão nutritiva bem conduzida, a questão do corpo bem conduzida, né? O esporte, uma recreação, a gente precisa de ter relaxamento físico. E se eu não estou tendo, eu preciso de procurar o médico. Qual médico? Primeiramente o nutrólogo, porque ele vai cuidar, ele vai ver, vai te pedir os exames, vai ver o que o seu corpo está em falta, que casos ali que desequilíbrios que podem estar acontecendo, e vai corrigir isso pela nutrição, porque muitos quadros eles estão relacionados com falta de nutrientes, como eu já expliquei, né? Então, o médico nutrólogo, ele deve ser o primeiro a ser procurado. E depois educação física, esporte, recreação, isso na medida da sua possibilidade de investir nisso, procure os profissionais. Caso não seja possível investir nisso, você vai ter a disciplina de diariamente se exercitar pelo menos 1 hora, 40 minutos a 1 hora, tá? Para você garantir o seu corpo em movimento e descansado e relaxado, ok? Agora, é preciso a ajuda psicológica e ou psiquiátrica. Eu não sou muito fã da ajuda psiquiátrica, a não ser que haja ali casos que realmente a necessidade do medicamento
será, né, deverá ser, como que a gente fala? Observada para poder dar um alívio inicial, mas depois ser retirado, porque não adianta tomar remédio, o remédio não cura. O remédio só alivia sintomas, mas ajuda, então, a gente ter mais ânimo, estar mais desperto, mais equilibrados para fazer todas essas coisas que a gente está sugerindo aí, né? Então, ficar dependente de medicamento jamais. Então, a conversa com um bom psicólogo, né? No caso com o numerólogo, porque depois que eu descobri a numerologia, eu percebi que é muito mais eficiente buscar o numerólogo, porque o numerólogo ele sabe exatamente encontrar onde que está o problema da pessoa e tem a orientação correta. No caso aqui que eu uni essas duas coisas, foi uma união muito benéfica, né? Então, não adianta cuidar só do corpo, é preciso resolver as questões emocionais que estão penduradas lá também, né? Ou psiquiátricas. E a questão espiritual, né? Gente, questão espiritual negligenciada é problema na certa, né? Então, nós precisamos de reservar um tempo para estudar e praticar os ensinamentos que são filosóficos, religiosos, os esotéricos, porque é o lado espiritual que comanda a vida material. Só que nós estamos atualmente fazendo o invertido. A gente deixa o corpo mandar, né? Querendo comida e comida ruim, de má qualidade, bebida de má qualidade, destruindo a nossa saúde. Vícios e dependências, né? Bebidas, cigarro e outras coisas químicas muito nocivas por aí, compulsões de todas as formas, nos levando a ter atitudes e comportamentos que nos prejudicam inteiramente. Então, quando o corpo está mandando, a gente já está perdendo. Quem tem que mandar é o espírito, é a consciência. E a gente, para ter uma consciência desperta, um espírito forte, nós precisamos de estudar. Por isso que todas as religiões têm lá pelo menos uma ou duas vezes de frequência a sua igreja. Porque é onde vai escutar o ensinamento e vai ser estimulado a ter um comportamento mais tranquilo, né? A questão de ter um comportamento honesto, um comportamento firme, sincero, né? Justo, sabe? Ser uma pessoa que tem um caráter bom. Então, o que forma um bom caráter? É o estudo de ensinamentos filosóficos, religiosos e esotéricos. Para quem não sabe o que é esotérico, por exemplo, a numerologia, um conhecimento esotérico. Era, né? Porque agora não é mais. Agora, todo mundo que tem vontade de saber desses conhecimentos ocultos, hoje em dia está tudo liberado, já a gente pode ter acesso. Né? Que são os conhecimentos que revelam o lado oculto da vida que a gente não enxerga. Né? O que a gente não enxerga? A gente não enxerga o pensamento, a gente não enxerga o sentimento. A gente sabe que pensa, a gente pensa, sabe que pensa, a gente sente, sabe que sente, mas a gente não vê. Então a pessoa está lá caladinha pensando um monte de coisa, a gente nem imagina o que ela está pensando. Mas oculto, o conhecimento oculto, existe. Se a gente começar a entender dessas coisas, a gente olha para uma pessoa pela posição do corpo, pela a expressão do rosto, pela maneira como se veste, tudo isso revela o que se passa no pensamento da pessoa e nas intenções que elas têm. Né? Então, a gente precisa de ajuda espiritual. O que é ajuda espiritual? É aquela ajuda que vai te ajudar, né, que vai te levar a perceber o que você pensa, o que você fala, o que você faz que te prejudica. Então, é o desenvolvimento do caráter, ok? Enquanto a gente não melhorar nosso caráter, enquanto a gente não trocar, de deixar o corpo mandar para o espírito mandar, nós não vamos ter nem equilíbrio físico, nem emocional e nem espiritual. Tá certo? Cuide-se. Então, cuide-se em todas essas áreas para que você tenha boa concentração, tenha um espírito tranquilo e calmo e não tenha depressão, né? Porque agora vem essa pergunta: existem formas de evitar a depressão?
Sim, depressão também tem cura e também pode ser evitada, né? E também pode ter causas variadas, físicas, emocionais, espirituais. Eu nem preciso repetir tudo que eu já falei até agora. O que é preciso? Que a gente, então, busque ajuda. Se a gente está entrando em depressão ou se já está com a depressão instalada, né? Depressão tem muito a ver com falta de vitamina D, com falta de magnésio, isso é batata, ou com problemas de tireoide. Então, a pessoa deprimida, a primeira coisa que ela tem que fazer é ao médico e verificar se está faltando magnésio, se está faltando vitamina D, né? E se... o que eu falei? A terceira coisa? Tireoide. Se está faltando lá o hormônio, como que está o hormônio tiroidiano, né? Porque de mais vai dar problema e de menos vai dar depressão. Então, entendendo se no corpo físico tem causa para depressão, precisa corrigir. Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira com depressão e ela não sabe que está faltando magnésio no corpo dela. É tomar o magnésio e o ânimo voltar. A pessoa ilumina de novo. A mesma coisa com a vitamina D. Para vocês terem uma noção, todas as doenças autoimunes, elas têm como carência, por base carência de magnésio e de vitamina D. Então é preciso olhar os nutrientes lá no corpo. Tem outros nutrientes também que vão estar envolvidos. Então a pessoa que está em carência alimentar, ela pode comer muito e pode estar até bem gordinha, mas ela não tem nutrição adequada. Ela está gordinha, mas desnutrida. E como que a gente sabe? Porque ela está ansiosa, porque ela está deprimida, né? E se você olhar, ela pode estar com pressão alta, ela pode estar apresentando também problemas cardíacos pelas mesmas razões, não é? Então, as causas são variadas, são físicas, emocionais, espirituais, né? E nós vamos precisar de ajuda, né? Médica e nutricional, a questão da movimentação física, o esporte, a recreação, né? A questão psicológica ou psiquiatra, essa assistência pode estar sendo necessária, colocar os pensamentos no lugar, né? Desabafar, resolver aqueles dramas lá de trás, não é isso? E especialmente a espiritual, para ajudar a depressão, porque a depressão é falta de quê? De alegria. Alegria é luz, né? E luz é o quê? É boa informação, é pensamento bom que gera sentimento bom, né? Mas eu não posso ter alegria, né? Coragem, força com o mundo espiritual negativado, cheio de nervosismo, né? Cheio de obsessão, né? Todas aquelas coisas que eu já relatei, coração amargurado, cheio de revolta, cheio de mágoa, não perdoa nada nem ninguém, né? Critica, condena, né? Julga, critica e condena, essas coisas todas, tudo mostra que espiritualmente está sem luz, está focado no que é ruim, na ofensa, na perda. Então, espiritualmente está muito mal. Assim, a depressão, ela precisa, para ser curada, olhar os 3 níveis, ok? Cuide-se, porque se você não se cuidar, quem é que vai se cuidar? Se você é uma pessoa jovem ainda que depende dos pais e tal, olha, eu era criança, eu ia ao dentista por minha conta, eu não esperava minha mãe me mandar, não. Quando eu tinha qualquer coisa de saúde, à medida que eu fui crescendo, eu mesma tomava as minhas atitudes. Então, gente, nós precisamos tomar atitudes, né? Não ficar dependendo de ninguém, pôr a culpa em todo mundo, não é? Então, agora, entramos aqui na 4ª pergunta. Como ser menos emocional e mais racional? Quando a gente fala nesses desequilíbrios, dá a impressão que a gente não pode ser emocional. A gente pode sim, né? Existe um equilíbrio nisso daí. Vamos ver mais. A questão não é ser menos emocional ou mais racional. Não é isso. Os 2 potenciais são importantes e muito importantes. Tem gente que é mais emocional. Então, ela deve manter seu equilíbrio emocional, ela deve dominar a impulsividade.
A pessoa que é mais emocional, ela não pensa muito para fazer as coisas, ela decide pelos sentimentos dela. Então, se deu vontade de fazer uma coisa e ela segue, ela acerta, é porque ela entende a vida mais emocionalmente, né? Mas se ela for impulsiva demais, ela pode colocar tudo a perder. Então, a pessoa emocional desequilibrada, ela é chorona, né? Ela fala alto, ela é impulsiva, ela perde a cabeça, ela pode até matar alguém. Por quê? Porque a emoção dela está em desequilíbrio. Então, ela é uma pessoa que precisa estar conversando sobre suas questões, não é? Desabafando, tendo uma assistência psicológica, uma pessoa amiga com quem eu posso conversar, o sacerdote, o pastor, né? A pessoa precisa de ter alguém para ela tratar as suas emoções. E, no geral, vai ser com quem entende, né? Que são as pessoas que são profissionais da área, como os psicólogos, os numerólogos, né? Ou os religiosos, né? E tem gente que é mais racional, tem gente que não consegue fazer nada enquanto não decide, enquanto não analisa tintim por tintim, coisinha por coisinha, né? Então a pessoa racional demais, ela fica aquela pessoa chata e cri-cri, tudo ela tem que fazer listinha, tudo ela tem que analisar primeiro, ela tem que pensar primeiro, ela tem que fazer um plano primeiro. Está errado? Não, está certíssimo, porque ela funciona mais pela razão. Mas ela tem que evitar ficar maniada, ficar cheia de rigidez, né? E fria demais, né? Calculista demais. Então, vocês estão percebendo que a questão é o equilíbrio, mas quem é racional tem que agir pela razão. Ela não consegue decidir sem analisar. O outro já não tem paciência de analisar, porque ele já sabe, o sentimento dele já mostra, a pessoa já entende só pela emoção. Ela tem que ter equilíbrio emocional, né? Fica claro isso? E tem gente que tem os dois potenciais, ora decide pelo sentimento, ora pela razão. E costuma que essas pessoas são imprevisíveis. De manhã ela precisa de estar pensando para resolver, de tarde ela já resolve pelo sentimento. E assim tem que ser. Então, um não é melhor que o outro, um não é pior que o outro. A questão é o equilíbrio. Aí, qual pessoa que você é? Você é mais emocional? Procure não ser tão impulsivo. Procure equilibrar a sua impulsividade. Ah, você é mais racional? Precisa estudar a situação, pensar? Então faça isso. Sente, raciocine, analise, pondere. Mas não gaste o tempo da vida inteira não conseguindo decidir, né? Seja mais rapidinho aí um pouco e não seja tão frio, nem tão calculista. Questão de equilíbrio. Agora, se você tem os dois potenciais, você deve usar os dois e procurar se dominar nas duas coisas, né? A questão é qual? É viver estes potenciais, cada um o seu. Desculpe a falta da vírgula aí, né, nos potenciais. A questão é viver estes potenciais, cada pessoa viver o seu com equilíbrio. Então você vai estar sempre se observando e pensando, né, como é que você se comporta e como é que você deve fazer para ficar mais equilibrada, ok? Vamos ver a quinta questão. Há vários estágios de depressão? Sim, há o começo, meio e o fim, né? Ou nunca vai ter fim? Se a depressão começou e ninguém viu, não prestou atenção e não deu um jeito, ela vai agravar, né? Então, sim, a depressão pode começar branda e ir se agravando, caso as causas não sejam percebidas e corrigidas. Então, se o corpo está lá carente de vitamina D, que a pessoa não vai ao sol de jeito nenhum, não faz nenhum exercício físico, ela começa a ficar desanimada e o alimento no Brasil também, o solo é fraco em magnésio, o alimento já não tem muito magnésio, ela pode ter uma depressão fulminante, ficar lá em cima da cama, não consegue levantar. Se for fazer os exames, ou então a tireoide, as três coisas, né, no corpo físico. Então, o primeiro ponto é isso, perceber, buscar, ver as causas, não é verdade? Então, relembrando, buscar os vários tipos de ajuda mencionados, porque a causa pode estar no corpo físico, pode estar nos bloqueios e nas emoções e nos traumas antigos mal resolvidos, quanto pode estar no mundo espiritual, né? Que é a pessoa que tem um caráter ruim
ou é a pessoa que não consegue se dominar, né? Não tem autodomínio, ela é fraca espiritualmente, então a vida joga ela para cá, ela vai, joga ela para cá, ela acaba se deprimindo, não tem luz no seu interior. Então precisa buscar os 3 tipos de ajuda para ver aonde que está o problema e resolver. Não é fato? Ajuda médica, ajuda psicológica ou psiquiátrica, ajuda espiritual. Então isso quer dizer o quê, não é? Que a gente tem que ter uma vida completa. Nós temos que viver todas as nossas áreas, né? Basicamente aqui na Terra a gente tem que viver a área física, a área emocional, né? A área mental e a espiritual, né? A área emocional e mental, que é uma coisa só aí, que vai tratar do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala, do que a gente faz, né? Então, se eu viver só para comer e beber e transar, a minha vida é um inferno. A minha vida é pobre e a minha vida é cheia de tensões, né? Agora, se eu começar a me interessar por leituras, por aprender mais, né? Aí já entra o campo espiritual, que é a gente se informar e desenvolver a nossa mente e melhorar o nosso caráter. Aí todos os nossos problemas se resolvem, porque nós subimos desse nível, que a humanidade hoje se guia pelo corpo físico, pelo estômago, né? Pela sexualidade, e pronto. Não, a humanidade precisa se guiar pela honestidade, pela justiça, né, pelo bem, do bem de todos, pela boa vontade, por o desejo de construir uma vida bela para todo mundo, pela amizade, não é isso? Isso é o mundo da espiritualidade, que todo mundo renega. Ninguém tem tempo para estudar mais, todo mundo só quer se divertir e se distrair. Fica na televisão, fica na internet, fica no joguinho, né? Mas não busca se ilustrar, que é a questão espiritual. Então, de novo, cuide-se, né? E a sexta e última pergunta é como lidar com o medo e a insegurança do retorno das atividades sociais e psicológicas da vida. Bom, a gente nunca terá a vida que teve antes, isso é certo, mesmo porque a gente está sendo convidado a reinverter, né? Sair do mundo físico e passar para o mundo espiritual. Se você entende o que é isso, você já percebeu que ocultamente nós somos levados a ficar dentro de casa, justamente para a gente ficar com a gente mesmo e com todos os nossos problemas, para olhar para eles e procurar resolvê-los, né? Agora, a hora que a gente começar a voltar ao convívio, a gente vai estar muito diferente, mas é preciso que a gente esteja diferente para melhor, não para pior. Então, a gente, ao voltar para o convívio, a gente tem que ter entendido que tem que ter uma alimentação sadia, que a sexualidade deve ser equilibradíssima, não pode ser essa coisa que está aí hoje, né, que está um descalabro, filho nascendo para todo lado, a toda hora, filho sem pai, filho sem mãe, né? As crianças nascem, não há condição financeira para serem cuidadas, elas ficam jogadas e têm péssima educação. Vocês acham que é para continuar a vida assim? Não é, não. Então, a hora que a gente vai e volta, por isso que a gente tem medo e insegurança, porque o que vai ser da vida? Né? Se a gente não tiver um espírito forte, não vai rolar, não. Então, nós vamos precisar enfrentar o medo, esse medo. Eu tenho que olhar para ele, eu tenho medo de quê? E como que eu vou resolver o meu medo? Eu tenho que procurar ajuda, não é? E aonde que eu vou procurar ajuda? Informações corretas que me tranquilizem, que me deixem ciente do que é o certo, o que é o errado e o que eu devo fazer, né? Porque, caso contrário, meu medo não vai embora, porque o meu medo some quando eu entendo a situação e sei o que fazer, não é? Então eu tenho que estudar para eu ver o que eu tenho que fazer, o que é o certo, o que é o errado, o que é um embuste e o que é um caminho bom. Hoje em dia a gente está sendo muito confundido aí, a gente está tomando, como é que é? Fala sapo por lebre, né? A gente está tomando sapo por lebre, não é isso? Coelho por lebre, sei lá. Mas a gente precisa então entender tudo
com inteligência, com perspicácia, fazer o diferenciamento entre as situações, ter discernimento, só com a informação correta que a gente vai saber. Mas se eu não buscar informação e ficar ouvindo tudo que todo mundo fala, um cego dirigindo o outro, não tem erro não, a gente vai cair mesmo, né? Então, para enfrentar o que vem aí, a gente tem que estar com muita firmeza. E eu preciso, então, de quê? Procurar manter o meu sistema imunológico forte, como foi indicado em tudo que eu falei até agora, porque o meu corpo sadio é porque ele vai estar com o sistema imunológico forte. E isso só depende de uma boa alimentação nutritiva, de exercícios, de repouso, de descanso, né, de atividade, esse ritmo gostoso. Trabalha, descansa, brinca, descansa, né, agita, descansa. Isso é muito importante. Não é? Que a fonte do poder físico é esse. Então, um corpo forte, físico, né, com o sistema imunológico forte, depende dessas coisas. Você vai ter que fazer. Não adianta sonhar com saúde, com sorte, com felicidade, se está com o corpo doente e carente de alimento. Não é verdade? E também procurar manter as práticas de espiritualidade, que são a fonte do poder interior. Então, o que a gente tem que entender? Que enquanto eu ficar guardando raivinha, medo, né, ódio da pessoa, me vingar dela, não perdoo de jeito nenhum, porque eu nunca vou esquecer, isso está tirando a sua força, está tirando a minha força. A gente tem que parar com isso. O poder interno é quando a gente não tem nada disso na nossa mente, a gente deixa isso tudo para lá, entendeu? Tem que resolver as questões que estão sem resolver. É preciso encarar. Então, sem encarar minha situação toda, a minha doença, né? A minha falta de saúde, a minha falta de equilíbrio emocional, o meu excesso de impulso, a minha falta de concentração, falta de atenção, tudo isso eu tenho que encarar e resolver. Mas eu tenho que querer, não tem? Porque se eu não quiser, não adianta ninguém querer me empurrar, porque a gente não faz. Eu tenho que ter essa força dentro de mim. É pela minha decisão e pela minha busca. Eu não tenho que depender de ninguém, não. É lógico que se tiver um curso, uma aula, uma pessoa fazendo uma palestra, ótimo, porque facilita para mim. Mas se eu não tiver ninguém para me falar nada, eu tenho que falar para mim, entendeu? Se tiver ninguém para me falar, Cristina, fica firme aí, levanta essa cabeça, pega a sua vida na sua mão, eu tenho que falar para mim. Porque se eu não falar, hein? E ninguém está aí para falar, porque ninguém está nem aí mesmo, né? A maioria quer ver a gente para baixo, não para cima. Então, nós vamos ficar à mercê disso tudo? Então, se alerte, né? Você que tem vontade, né, de pegar a vida de volta na sua mão, mas com força interior, sabendo o que deve fazer e como, você vai ter que estudar muito, você vai ter que buscar informação e vai ter que tratar de dar ao seu corpo saúde, força e vigor, né? Para que o seu espírito fique alegre e contente, tá? Então, uma coisa interfere na outra, tá? A mente sã e corpo são, não é? Isso é o nosso poder pessoal. Então, o que você vai entender? Que isso não depende de ninguém, não. Isso depende somente de você. Como depende o meu só de mim. Hoje eu tenho minha vida na minha mão. Hoje eu me guio. Por quê? Porque eu estudei demais. Eu estudo demais. E eu tenho o maior prazer de passar as informações para quem quer ouvir. Porque tem gente que não gosta de estudar. Ah, não gosta não? Então vai ouvir a palestra. Vai para a escola, vai frequentar o curso. Né? Vai conviver com quem está melhor do que você. Porque conviver com quem está igual, quem está pior é fria. Só vai te abaixar, né? Então, como lidar com o medo, a insegurança, né, nesse retorno? Nós temos que ter atitudes que nos fortalecem. Quais são elas? A gente tem que ser grata, a gente tem que agradecer pela pior coisa que nos acontece, porque a pior coisa que nos acontece é a nossa salvação, porque vai fazer a gente mudar de vida, né? Porém, se eu não mudar de vida e continuar naquele esquemão de xingar, de praguejar, sabe? Eu vou atrair mais obsessões, espiritualmente eu vou ficar pior, aí depressão não vai curar nunca mais, né? A gente passa a ter possessões ao invés de obsessões. Então, abra seu olho, tá?
Escute isso que eu estou te dizendo. Agradeça em qualquer situação, fique feliz com tudo que acontecer. Tenha um coração grato, porque a pior coisa, o pior mal vem para o nosso bem, porque vai fazer com que a gente reflita, analise, pondere e mude de jeito, né? E tome outro jeito em nossa vida, sabe? E outra coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de levantar, antes de sair de casa, antes de entrar num lugar, né? Antes de telefonar para alguém, primeiro se conecte com o seu interno, ore a Deus. Anjo guardião, meu zeloso guardador, me zele, me ilumine, zele por mim, me ilumine, né? Me proteja, sabe? Faça o contato com a sua força interna, com o seu guia interior, né? Para que você fique forte, para que você tenha ideias boas, que você saiba o que fazer, né? Ok? E vigie para não aderir ao negativo. Então, as coisas estão ficando feias do seu lado, você observa e fala, opa, Pai amado, toma minha mão, tu és o meu guia, né? A gente tem que ter essas afirmações, a gente tem que ter esse entendimento, que nós temos o lado interno que nos fortalece, nos inspira e nos guia. Então, eu tenho que vigiar para não tomar o partido do negativo e cair na briga, né? E porque o outro faz assim, eu também vou fazer. Nada disso, não. O que a gente precisa, diante de qualquer circunstância? Manter a gratidão, ter um coração grato, porque tudo nos constrói, mesmo que tenha a aparência de estar nos destruindo. Então, ao invés de eu ficar com trauminha, guardando trauminha, eu falar, nossa, por que eu atraí isso para mim? Não quero isso mais para mim. Eu quero, a partir de agora, viver uma vida boa. Então, eu tenho que ter um sentimento bom. Se eu ficar guardando a porcariada dentro de mim, eu terei mais coisas ruins. Então, vigie para não aderir ao negativo, mantenha a sua alegria e a positividade. Sempre corrija o ruim, né, com o bem, né? Se estiver chovendo muito, graças a Deus está chovendo muito. Né? A gente precisa de chuva para o alimento crescer, não é? Então, vira o que está feio para ficar bonito, sabe? Ah, minha panela está vazia, você quer que eu agradeça? Quero. Agradeça que sua panela está vazia, que está te alertando que você está se comportando de forma errada. Você está pensando errado, fazendo errado, por isso sua panela está vazia. Onde tem um lar cheio de briga, a panela vai ficar vazia, sabia? A carteira vai ficar vazia, porque a gente está movendo a energia do lado negativo. Então vamos nos alertar, né? E com isso a gente precisa aprender a perdoar e a relevar, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo é levado pelas circunstâncias. Ninguém tem intenção, algumas pessoas se tornarão más, mas no geral as circunstâncias produziram isso, sabe? A gente tem que perdoar e tem que entender, mesmo porque a gente também quer ser perdoado, quer ter as nossas atitudes ruins relevadas, né? Então, um perdoa o outro, sabe? É isso que nós temos que aprender para enfrentar essa volta aí, tá? Porque as questões psicológicas nós temos que dominá-las e curá-las. Aí eu terei atividades sociais boas, construtivas, né? Então, nós saímos de um período muito perturbado, ele está no fim, mas ele só vai terminar para quem fizer a escolha certa. Então, nós temos que cultivar a sinceridade, a generosidade, se a gente quiser enfrentar esse retorno com a cabeça erguida e fazendo o bem para ter o bem de volta, né? Porque o que a gente dá, a gente recebe. O que eu quero para a minha vida? Eu estou dando para a vida o que eu quero que ela me dê? Né? Então eu tenho que ter sinceridade, eu tenho que saber o que eu ando fazendo, me observar. Eu tenho que ter generosidade para ter de volta, né? E vou precisar, você vai precisar de cultivar a paciência, a tolerância, o diálogo e a colaboração. Olha, fora dessa listinha aqui e de muitas outras, não vai ter jeito. Então, se você quer voltar com segurança para a sua vida lá fora, fortaleça o seu interior e tire toda essa coisa arada aí do seu coração, certo? Olha, lembre-se sempre, a sua vida é o seu mais importante projeto.
você precisa cuidar bem dela, não é? Então, te convido a ver de novo esse vídeo, ver quantas vezes precisar, né? E te convido a participar, então, das minhas lives, né? A quinta-feira, lá no Instagram, olha, Maria Cristina Rosa, psiconumeróloga. É o meu Instagram. Lá no Facebook, Maria Cristina Rosa 2, tá? Tem meu canal do YouTube, Maria Cristina Rosa. Você vai encontrar lá todas as lives e muito mais vídeos com todos esses assuntos aí muito bem explorados. Faça por você, né? E quando entender o que é autoconhecimento, que vai precisar de autoconhecimento, eu tenho todos os meus serviços lá no meu site, www.mariacristinarosa.com, né? Porque eu posso ajudar você não só com as minhas palestras gratuitas, que é um prazer para mim fazer isso, eu amo fazer, adoro fazer, me sinto muito realizada com isso, porque eu vejo que as pessoas se beneficiam. Mas eu posso também prestar serviços para ajudar você a se ajustar na sua vida, tá bom? Nunca diga que não pode, que não tem. Sempre diga, eu vou achar o jeito de fazer isso. Cultive seus pensamentos bons e haja em função deles, porque eles vão te dar ânimo para você agir, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, amigas, familiares, né? Todas as pessoas estão precisando de ouvir palavras assim, não é? Então, que Deus nos abençoe e que a nossa vida possa fluir muito, muito grandemente a partir de agora. Beijo para vocês no seu coração. Até o meu próximo vídeo.